Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a disciplina de estatística, a probabilidade estatística. Essa disciplina é uma disciplina que, a princípio, as 5 primeiras semanas, elas ainda serão remotas, logo após as férias de janeiro, ela se torna presencial. E aí, nesse primeiro ciclo de 5 semanas, as primeiras 20 horas, a gente vai fazer aqui um trato geral sobre estatística nos conceitos básicos, análise combinatória e probabilidade do locus discreto. E aí a parte mais densa do curso, as outras 60 horas, as que envolvem mais cálculo diferencial, álgebra linear e outras ferramentas do ensino superior, a gente vai fazer presencial mesmo, que é mais bem realizável. Então, aqui os conceitos básicos de estatística. O primeiro conceito básico que a gente tem para a estatística é o conceito de população, que, a princípio, você diz que uma população ela é formada por todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. Ao passo que a amostra é um subconjunto formado por elementos extraídos de uma dada população. Então, quando você imagina todos os alunos do IFCE, eu posso considerar isso como sendo uma população. Se eu pego tão somente os alunos da licenciatura em matemática, isso é uma amostra. Então, população é o conjunto, uma característica mais ampla, e a amostra é um subconjunto extraído dele. Lembrando que, a princípio, população, você tem que ter pelo menos uma característica em comum. Então, se eu pego todos os elementos de forma distinta, de sorte que nenhum deles tem a característica que seja comum a todos, então isso não pode ser considerado uma população. Isso é, no máximo, um agrupamento de elementos. Mas, para a estatística, o conceito de população vem atrelado a uma característica comum a todos os elementos envolvidos. E a amostra, por ser um subconjunto da população, também goza dessa propriedade. Então, quando você pensa, por exemplo, em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, aí a população serão esses 54 mil brasileiros entrevistados, cuja característica comum é que são brasileiros e que assistem TV. E aí, nesse caso, se você imagina a população de modo mais amplo, ou seja, todos os brasileiros, a população seria aí, segundo o censo de 2010, de 190 milhões, e esses que foram entrevistados, como são uma pequena parte dessa população, eles podem ser discretamente considerados uma população, mas, com relação ao todo, eles são considerados uma amostra. Então, é muito sutil essa diferença entre o que é uma população e o que é uma amostra. Porque a amostra, ela pode se tornar uma população se você faz uma restrição ao conjunto. Então, se você tem um conjunto muito grande, por exemplo, 190 milhões de pessoas, que seria todo o povo brasileiro aí no intercurso do ano de 2010. Isso é uma população. Agora, se você quiser fazer um estudo tão somente relacionado aos brasileiros que assistem TV e que foram atacados nessa pesquisa, no caso, esses 54 mil, eles podem sim ser considerados uma população. Com relação a todos os brasileiros, eles são considerados uma amostra. Mas, se considerado outra característica, eles podem ser considerados população. Então, é possível sim que, dependendo do corte, do recorte que você dê nesse espaço amostral, de exame de característica, você pode ter uma amostra se comportando como população. Bom, a ideia de variável, para a estatística, ela é ligeiramente diferente da ideia de variável que a gente tem em álgebra, né? Então, para a gente, variável são as características estudadas em uma população. Então, se tem uma característica observável a uma determinada população, essa característica você pode chamar de variável. Altura, peso, cor de pele, orientação sexual, credo, religião e afins, todos podem ser considerados variáveis. Então, a variável, a princípio, a gente divide em duas classes. As variáveis em estatísticas, elas podem ser quantitativas e elas podem ser qualitativas. A gente diz que uma variável é qualitativa quando você consegue fazer um exame dela, não pensando na quantidade de vezes que ela aparece em um determinado estudo, mas sim qual é a característica que ela tem com respeito ao todo. Então, quando você está, por exemplo, fazendo uma pesquisa estatística e você opta por fazer uma pesquisa qualitativa, não importa se você pega 5, 50, 500, 5 mil dados para análise.
Isso não é tão preponderante. E sim o que você fará com esse dado a termos de reflexão. Então, imagine que você vai fazer aí um estudo sobre os alunos que participam do PRP. Se você imagina o quantitativo de alunos do PRP se comparado com o quantitativo de alunos do campus, essa amostra é uma amostra muito pequena, porque nem todo aluno do campus está no PRP. Mas aí eu posso perguntar sobre o impacto positivo que o PRP teve no aprendizado dos alunos. E aí, de repente, ainda não saiu nem o resultado do Enem, nem o resultado do SAEB, nem o resultado final das avaliações da escola, e eu ainda não tenho uma variável quantitativa, eu ainda não tenho um número para medir a eficiência do PRP. Mas eu posso pegar os discursos dos alunos, os discursos dos professores orientadores, os discursos das escolas, e fazer, então, uma análise, né, um discurso sobre aquilo. Então, essa variável é o que a gente chama de variável qualitativa. Ela não tem um locus discriminatório mais numérico. Né? Ela vai mais pelo impacto, né? Pela relevância que o impacto dessa variável teve sobre a população. Então, uma variável qualitativa você encontra muito em trabalhos relacionados a áreas de saúde, também em educação, em ciências sociais, em antropologia, em ciência política, etc. A gente aqui vai tratar do outro ramo, né, da variável quantitativa, ou seja, na qual a gente consegue definir uma variável que pode ser metrizada, ou seja, que eu posso representá-la em um locus numérico, seja ele percentual, seja ele discreto, né, falando de quantidades, né, 5.000 pessoas fazem isso, 32% da população tem tal característica, e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar com variáveis de natureza basicamente quantitativa. E essas variáveis, elas podem ainda ser subdivididas como variáveis discretas ou variáveis contínuas. Qual é a diferença básica de uma variável discreta para uma variável contínua? A variável discreta é aquela variável que, a grosso modo, ela só existe em natureza completa. Como assim, Odessa, em natureza completa? Eu tenho um par de sapatos, ou seja, eu tenho dois sapatos, um para o pé direito e um para o pé esquerdo. Eu não posso dizer que eu tenho meio sapato, ou seja, um sapato só me vista do calcanhar até o meio do pé. Eu também não posso dizer que existe 2/3 de um aluno. Eu não posso chegar e dizer que eu tenho menos 1 centímetros de unha. Então, para determinadas variáveis, nem todo número expressa algo exequível, né? Algo real. Eu não posso dizer que eu tenho pi animais de estimação, dado que o pi é um número irracional. Eu posso dizer que eu tenho pi cachorros no meu quintal. Que eu tenho onde o é aquele número de Euler, né? Que eu tenho quilos de arroz numa despensa. Então, existem certas variáveis que a natureza delas impede que elas assumam determinados valores. Então, as variáveis discretas, elas são esse tipo de variável. São essas variáveis que elas só existem, basicamente, no conjunto dos números naturais. Então, são 5 dedos em uma mão, são 4 pernas em uma cadeira e assim por diante. Então, variáveis do tipo discreto são essas que basicamente ocorrem no universo dos inteiros positivos. Já as variáveis do tipo contínua são aquelas variáveis que elas conseguem ser mais particionadas. Então, posso lhe dizer que eu tenho 1,5 metros, que a cadeira, a mesa tem 1,78 metros de largura. Então, eu tenho grandezas variáveis que podem ser melhor particionadas, que faz sentido eu imaginar que elas existam lá no conjunto dos números racionais, né, os racionais positivos, no caso. Então, as grandezas discretas são essas grandezas mais fechadas, que só existem em unidades, de certa forma, e as grandezas contínuas são aquelas que podem ser mais particionadas, né, que podem ser mais quebradas. E aí, quando a gente fala em uma população, é interessante que a gente a distribua na forma de frequência.
Então, imagine aqui que eu tenha uma pesquisa sobre um determinado modelo de notebook e que eu resolva consultar 20 lojas do ramo para saber que valores são esses que ele tem nessas 20 lojas. Imagine que eu consegui esse conjunto de dados aí. 20 valores de notebook em 20 lojas distintas. Eu posso apresentar essa amostra da forma que ela está aí, mas assim, observe que com 20 dados, você já tem uma certa poluição visual. Imagine se eu tivesse 200 dados. Na hora de analisar, até visualmente, isso já me causaria uma relativa confusão. Então, não seria interessante aqui deixá-lo desse jeito. Seria interessante buscar outra forma de organizar esses dados, de sorte que ela fosse menor, mais organizada, e que, de certa forma, eu conseguisse compartimentar as informações. Compartimentar no seguinte sentido: eu posso tentar agrupar informações que não são iguais, mas que são suficientemente próximas. Então, imagine que eu vou aqui colocar faixas de preço entre 2.000 e 2.300, entre 2.301 e 2.500, acima de 2.501. De certa forma, eu estaria criando intervalos de compatibilidade, onde eu posso dizer, ó, eu encontrei 9 notebooks que estão na faixa de preço entre 2.000 e 2.300. Então, é mais comum para uma determinada marca, para um determinado modelo de notebook, o preço médio dele paira nesse intervalo. Então, é mais fácil alguém pegar essa informação e ter essa leitura e tirar essa conclusão do que simplesmente pegar um mundaral de informações soltas. Observe que do jeito que está aqui expresso na sua tela, isso daqui é uma forma discreta de observar, porque os valores estão simplesmente soltos aí, e são todos valores inteiros, né? São todos inteiros positivos. Mas aí, então, a gente busca uma forma de agrupá-los de forma que você contemple todas as informações que forem coletadas, mas que estão tão somente melhor agrupadas para que elas informem melhor a quem vai fazer a leitura desses dados. E aí, imagine que eu crio uma tabela preço, quantidade de lojas. Então, se a gente olha para aquela amostra anterior, com R$2.000 eu tenho 6 lojas, 2.500, 4 lojas, 2.600, 10 lojas, somando tudo, dá um total das 20 lojas. Então, aqui fica muito mais fácil eu tirar a conclusão que é mais fácil eu encontrar esse modelo de notebook que eu almejo por R$2.600. Eu terei mais lojas que me oferecem esse produto, nesse preço. Ok? Então, isso daqui é uma forma que a gente chama de distribuição de frequência. Frequência é a quantidade de vezes que um determinado dado aparece em uma determinada amostra. Então, eu posso dizer que a frequência do preço 2.000 é 6, que a frequência do peso 2.500 é 4, que a frequência do peso 2.600 é 10. Frequência é a quantidade de vezes que isso ocorre. Bom, e a princípio, a gente pode falar em diferentes tipos de frequência. O primeiro tipo de frequência é o que nós chamamos de frequência absoluta, que aí, como vocês observam, o número que aparece na coluna, quantidade de lojas, indica a frequência dos valores observados. Ou seja, quantas vezes aquele valor foi observado nessa pesquisa de 20 lojas. Então, a frequência absoluta é quantas vezes aquele dado apareceu em uma determinada amostra. Então, é isso que nós chamamos de frequência absoluta. Então, a quantidade de vezes que cada variável é observada é chamada de variável de frequência absoluta ou simplesmente frequência, e é representado por FI. Normalmente, a gente fala frequência absoluta. Quando não há outra menção sobre frequência, você pode simplesmente falar frequência, mas existem outros tipos de frequência. Então, vamos aqui nos habituar a falar frequência absoluta, ok? Que é a quantidade de vezes que cada variável ela é observada na sua amostra. Então, essa tabela aí que vocês viram anteriormente é o que nós chamamos de tabela de frequência ou distribuição de frequência. Outra frequência que a gente também pode observar é frequência relativa. E o próprio nome já sucinta o que a gente vai fazer, né? Ela é uma frequência relativa. Se ela é uma frequência, ela vai tentar me dizer quantas vezes algo apareceu em algum lugar. Se ela é relativa, ela vai tomar como referência outro. E normalmente, quando você faz uma referência,
você faz uma referência sobre o total. Então, por exemplo, uma determinada informação apareceu 6 vezes. Referente a quantas? As 20 que foram consultadas. Então, ela seria uma frequência relativa a quem? A 20. Então, é 6 referente a 20. Então, de certa forma, você já tem uma ideia de como é que você vai correlacionar essas informações, certo? Você vai relacionar as 6, que eram a sua frequência absoluta, com as 20, que é o total da sua amostra. Quando você faz esse encadeamento de informações, você tem o que a gente chama de frequência relativa. Então, quando a gente acrescenta na tabela uma coluna com os valores que indicam a comparação entre a frequência absoluta e o total, você cria um outro parâmetro chamado de frequência relativa, e que comumente é expresso na forma de porcentagem, que também pode ser na forma fracionária, pode ser na forma fracional, o tipo de representação varia, mas é muito comum que ela seja na forma de porcentagem. Você diga que houve 30% da população desses notebooks é de R$2.000, 45% de 2.500 e assim por diante. Então, a frequência relativa, ela compara a frequência absoluta com o total. Então, quando você pensa, pegando a nossa tabela novamente, o preço nós já temos, 2.000, 2.500, 2.600. As frequências absolutas a gente também já tem, respectivamente 6, 4 e 10. E com base nelas, a gente pode observar a frequência relativa. Preço de 2.000, a gente viu que havia 6 lojas. Ou seja, a frequência absoluta é 6. Quando eu falo nessa frequência relativa, é 6 de um total de 20. Portanto, é 6 sobre 20. Que aí, se você faz essa conta, dá 0,30 ou simplesmente 30%. Então, 30% das lojas consultadas tem o preço de R$2.000. Quando eu olho para o valor de 2.500, são 4 lojas, ou seja, 4 de um total de 20. Na frequência relativa, é 4 sobre 20, que dá 20%. E para 2.600, são 10 que foram encontradas, então essa é a frequência absoluta. Para a frequência relativa, são 10 de um total de 20. Portanto, 10 sobre 20, que é 50%. Quando você observa os totais, a frequência absoluta continua dando 20, porque foram 20 lojas consultadas, e quando você soma os percentuais, dá 100%. Ou seja, houve, de fato, toda a consulta percentual total nessa amostra. Então, é uma característica comum. A soma das frequências relativas de uma amostra é 100%. No caso, a parte das discretas, A gente aqui, por enquanto, está só se atendo aos casos mais discretos. Outro tipo de frequência que a gente tem é o que nós chamamos de frequência acumulada. Ela é interessante porque, por muitas vezes, informações que a gente recebe no dia a dia, por mais que a gente não pare para pensá-las dessa forma, elas são frequências acumuladas. Por exemplo, o IPEA, que mede a inflação, ele vem acumulado de mês a mês. Então, eu não quero, às vezes, saber todo o acumulado do ano de 2021, porque eu ainda não acabei 2021, ainda tem quase 2 meses. Mas eu gostaria de saber o acumulado até outubro, ou acumulado no primeiro semestre, ou nos 3 primeiros trimestres, que aí já chegaria ao mês de setembro. Então, dá para a gente fazer o acúmulo de frequências etapa a etapa, sem chegar à etapa final. Então, frequência acumulada, ela tem essa ideia. A cada nova etapa que eu venho na minha distribuição de frequência, ela toma em consideração o novo dado que vai entrar e agrupa-o com os dados já existentes. Então, se eu estou aqui no mês de janeiro, não existe nenhuma frequência acumulada sobre ele, porque janeiro começou o ano. Quando eu venho para fevereiro, a frequência acumulada toma em consideração o dado de fevereiro que está entrando e junta ele com o dado de janeiro. Quando eu venho o mês de junho, por exemplo, a frequência acumulada leva em consideração o que entra em junho e tudo aquilo que ocorreu antes de junho. Maio, abril, março, fevereiro, janeiro. E assim por diante. A ideia da frequência acumulada é receber o dado que está entrando na próxima célula, no próximo momento de observação
do estudo da sua amostra e agrupá-lo novamente com todos os que vieram anteriormente. Então, a ideia de frequência acumulada, ela paira justamente sobre essa acumulação do que você recebe do que você recebe de imediato com todos os anteriores. Então, a soma de cada frequência absoluta com as frequências absolutas anteriores é o que a gente chama de frequência absoluta acumulada. E a soma de cada frequência relativa com as frequências relativas anteriores é o que a gente chama de frequência relativa acumulada. Então, a ideia de acumular, independente que seja de forma absoluta, seja de forma relativa, ela é simplesmente, como o próprio nome já suscita, o acumulado. É o que você recebe somado com o que você já tinha. Parece muito em matemática financeira aquela ideia dos juros. Os juros é simplesmente o que você já tem mais o que você gerou. Então, quando a gente pensa na nossa tabela, que a cada passo fica maior, nós conhecemos os preços, nós conhecemos as frequências absolutas, nós conhecemos as frequências relativas, e agora a gente vai calcular os acumulados a cada etapa. Então, pense, a primeiro momento, quando eu pego apenas os notebooks a R$2.000, eu tenho 6 de frequência absoluta, 6 lojas tinham esse valor. Com respeito à frequência relativa, a gente calculou anteriormente que era 30%, que era 6 de um total de 20. A frequência absoluta acumulada é 6 ainda, porque anterior a isso, não tinha pesquisa, não tinha dado da amostra observável. Então, é como se você começasse o estudo a partir daí. E é um ponto que você tem que se atentar, é que o primeiro estágio de qualquer frequência acumulada é igual à absoluta e é igual à relativa. Não muda porque não houve acúmulo ainda, porque não houve o passar do tempo. E a frequência relativa acumulada também. Quando você vai para um próximo, o que você tem? Você já estudou os que tem 2.000, vai estudar os que tem 2.500. Pelo que a gente viu anteriormente, 2.500 tinha frequência absoluta 4, tinha frequência relativa 20. A acumulada absoluta dele é os 4 que estão entrando agora, nessa classe que chegou, com os 6 que você já tinha da classe anterior. Então, 6 e 4 são 10. Então, a frequência acumulada para essa etapa é 10. Já a frequência relativa, você tem os 20% que chegam agora, com os notebooks de R$ 2.500, mais os 30% dos notebooks de R$ 2.000. Ou seja, você já tem 50% de acúmulo aí. Quando você vem aqui para o próximo dado, que são os notebooks de R$ 2.600, você recebe mais 10 de frequência absoluta. Ou seja, eram as 10 lojas que disponibilizavam esse notebook por esse valor. A frequência relativa, a gente já viu que era 50%. A acumulada absoluta vai pegar o 10 que chegou agora e vai somar com os valores que já vinham anteriormente. Então, eu já tinha uma frequência acumulada de 6, na outra etapa com 4, nessa etapa com 10, então eu tenho agora 6, 4 e 10, ou seja, os 20. Quando eu olho para a frequência acumulada relativa, eu estou recebendo 50% da classe que está entrando agora, e ela vai se juntar com os 30% da primeira classe, com os 20% da segunda classe. Então, eu vou ter aí 30, 20 e 50, um total de 100%. Isso faz todo sentido do mundo, porque você já varreu toda a amostra. Então, tanto a frequência absoluta, ela tem que expressar o total de elementos envolvidos na amostra, como a frequência acumulada relativa tem que dar 100%, porque toda a pesquisa já foi esgotada. Ao fringir dos ovos, você teve 20 lojas consultadas, com 100% entrevistado. Os acumulados também dão 20, de forma absoluta. E os relativos também dando 100%. Então, de certa forma, uma maneira de você observar se os acumulados e relativos estão corretos, eles têm que coincidir ao final. Então, a frequência absoluta e a absoluta acumulada têm que coincidir, a relativa e a relativa acumulada também devem coincidir. E aí uma coisa que a gente pode também, a partir daí, pensar é como é que eu agrupo as frequências em intervalos. Porque esse exemplo anterior que a gente tem, se vocês forem observar, são variáveis discretas.
Ou seja, são números inteiros positivos ali. Você não pode ter meio notebook, um notebook e meio. Não faz nem sentido pensar na natureza da grandeza dessa forma, né, com números racionais. Mas se você fosse, por exemplo, pegar um universo de 50 alunos numa escola e fosse sair pegando as alturas, você poderia ter uma quantidade bem considerável de alturas diferentes. E aí, na hora de tentar fazer isso numa tabela de distribuição simples, pode ser que você tivesse um aluno de 1,78 m, um aluno de 1,49 m. Então, assim, as idades, as alturas, perdão, podem ser tão distantes uma da outra que, por mais que você tente organizar em uma tabela, ainda assim vai ficar muito poluído. E aí você pode optar por agrupá-los em intervalos. Alunos entre 1,50 m e 1,60 m, entre 1,61 m e 1,70 m, entre 1,71 m e 1,80 m, e aí por diante. E aí fica mais fácil, porque alunos que só se diferem entre si por, sei lá, 10 centímetros, não são tão distantes entre si. E se você ainda achar que 10 centímetros é uma medida de intervalo grande, você pode organizar os alunos em intervalos de 5 centímetros de diferença, de modo que 5 centímetros já não são tão, né, distantes um do outro. Então, uma forma de você tentar melhor agrupar dados, principalmente os que são de variável contínua, ou seja, aquelas que podem ser mais particionadas, é você fazer o agrupamento por intervalos. Então, um caso aqui que a gente pode se atentar é um caso que, de acordo com a OMS, os ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ouvido humano. Podem ocasionar insônia, dores de cabeça, estresse, perda parcial ou total da audição e assim por diante. Então, imagine que você faça uma pesquisa nas áreas residenciais de São Paulo, tentando observar os ruídos que estão nessas classes de observação dessa pesquisa da OMS. Você tem esses dados aí. Só de bater o olho, você observa duas coisas. Primeiro, que as informações são bem distantes. Segundo, que essa variável é contínua. Porque aí eu tenho 73,94, eu tenho 66,84, eu tenho 66,16. Então, por mais que muitos desses dados tenham a mesma parte inteira, então tem muitos aí que começam por 71, por 66, por 64, por 60, ainda assim a parte decimal deles os difere um do outro, né? Eu tenho 65,81, eu tenho 65,70, eu tenho 65,08. Então, ainda que comecem por 65, eles podem estar em faixas diferentes quando eu observo. Então, uma forma de você tentar melhor agrupar esses dados de forma que eles lhe ofereçam uma informação estatística de maior qualidade é buscar colocá-los dentro de intervalo. Quando a gente estuda estatística, a gente pensa basicamente em informar com qualidade um determinado dado a alguém que não precisa necessariamente ter um conhecimento profundo em estatística. Por isso, todo esse cuidado que a gente tem quando a gente pega e tenta falar sobre qualidade estatística das coisas. E por isso que a gente tenta, de tantas formas, selecionar melhor essa forma de compilar o dado e de expressar a informação estatística. Por isso que a gente usa de tantos estratagemas, né, de tantas expertises. Então, como a gente tem muito dado distinto, uma distribuição de frequência como a anterior pouco facilitaria a interpretação desses dados. Então, a gente vai para uma outra forma de tentar relacionar isso, que seria na forma de classes. Então, para que a gente tenha dados distintos, vamos construir uma tabela de distribuição de frequência e a gente precisa definir os intervalos em que os dados serão agrupados. Isso é muito, pessoal, uma questão de definição. Como eu falei para vocês anteriormente, os alunos de uma escola que forem agrupados por altura, alguém pode querer em intervalos de 10 centímetros, em intervalos de 5 centímetros, enfim. Lógico, pelo quantitativo de dados, você tem que ter ali uma referência, um mínimo de parâmetro para ver qual seria a melhor forma. Porque ainda assim você pode fazer uma que a tabela ainda fique muito poluída. Então, o primeiro passo que a gente aqui optou é tentar buscar o ínfimo e o supremo do conjunto, né? Usando aquela linguagem lá de análise matemática. O ínfimo e o supremo do conjunto.
Então, no caso, o ínfimo é 55,77, o supremo é 73,94, então você já tem ali os extremos. Depois disso, a gente vai calcular uma grandeza estatística, uma medida estatística chamada de amplitude total. Amplitude total seria de forma assim, mais geométrica, ela seria o diâmetro do conjunto. Vocês lembram, não sei se todo mundo aqui já cursou análise matemática, existe uma definição, né, chamada de diâmetro do conjunto. Diâmetro do conjunto, se você pega um conjunto compacto, ou seja, fechado e limitado, se você aponta o ínfimo e o supremo dele, né, o máximo e o mínimo, a grosso modo, que na verdade não precisam coincidir, mas num compacto definido por uma função contínua, o teorema de Weierstrass garante que eles são coincidentes. Então você tem aí o que nós chamamos de diâmetro, que seria, sei lá, a maior distância possível entre esses camaradas, ok? Então, observado isso, você vai pegar e calcular a amplitude total. Então, vamos observar aqui o seguinte, né? Como é que eu vou pegar o tamanho desse conjunto aqui? Vou pegar a amplitude total, vou pegar o maior menos o menor. Então, fazendo o cálculo dessa amplitude, eu vou ter aqui o valor de 18,17. E agora, eu vou pegar essa amplitude total e vou dividir pelo número de intervalos que eu desejo. Normalmente, isso é uma questão de desejo, né? É muito comum, e aí é uma dica para vocês, quando vocês forem construir, que a gente faça intervalos, que a gente evite dízimas periódicas. Audácio, como é que eu evito dízimas periódicas? Como a gente estudou lá em teoria dos números, para que os números tenham uma representação periódica finita, e que se eles têm um denominador, claro, para que eu evite algo do tipo 1,333333 ou 7,66666, né? Reticências. É interessante que eu pegue múltiplos de 2, aliás, perdão, potências de 2, potências de 5 ou potências de 10. Então, se eu quero fazer uma divisão entre intervalos, lógico, 2 intervalos é pouco, 4 intervalos pode ser pouco, mas então 8 intervalos, 8 que é 2 elevado a 3, ou então pego 5 intervalos, ou então 10 intervalos. Então, é interessante que eu tente, na hora de escolher a quantidade de intervalos que eu vou usar, eu tente pegar potências de 2, potências de 5 ou potências de 10. E assim eu sempre evito o aparecimento das indesejadas dízimas periódicas, ok? Então, é uma dica que normalmente em estatística não se dá, mas quando a gente observa a correlação entre ela e teoria dos números, você acaba tendo esse artifício, ok? Então, quando eu faço isso, quando eu pego a minha amplitude total e divido pelo número de intervalos que eu desejo, eu obtenho o que nós chamamos de amplitude do intervalo. Seria o tamanho do intervalo, né? O quanto eu consigo percorrer dentro de cada uma dessas classes. Então, imagine que eu vou escolher 4, que é justamente 2 ao quadrado. Então, se eu pego a minha amplitude total, que era o maior menos o menor, que deu 18,17, e divido por 4, isso daqui vai me dar algo 4,5425. Observe que isso daqui não é aproximado, isso é igual, né? Porque como isso daqui é uma potência de 2, esse valor aqui, ele dá, entre aspas, exato, né? Tem uma representação periódica finita no sistema de numeração decimal. E de forma bem grosseira, eu posso dizer que isso daqui dá um arredondamento, não dá nenhum arredondamento, né? Dá um truncamento em 5. É como se eu tivesse aqui aplicado a função maior inteiro. Lembra daquela função maior inteiro lá de teoria dos números? E quando ela pega um número racional, ela pega o número racional e relaciona-o com o maior inteiro, né, subsequente a ele. Então, eu tenho 4, que é um número inteiro, 4,5425 é um número entre 4 e 5, e a função maior inteiro eu jogo 4,5425 no 5. Essa daí é a função maior inteiro. Então, aqui,
Intrinsecamente foi usado esse parâmetro aí para esse pseudo-arredondamento. Tanto que ele não é um arredondamento, ele é um truncamento forçado pela função maior inteiro. E aí, o que essa amplitude de intervalo ou amplitude de classe vai me dizer? Vai me dizer que eu vou ficar agora aumentando de 5 em 5. Ou seja, eu vou pegar o primeiro cara, se você pegar o primeiro dado, ele era 55,77. Então, eu posso começar pelo inteiro dele, que é o 55. E aí eu vou aumentando de 5 em 5. Ah, Odécio, eu nunca vou encontrar ninguém em 55. Mas se eu pegar uma classe que vai de 55 a 60, eu vou pegar o cara 55,75, que é o primeiro elemento do conjunto. Então, essa classe já não dá mais vazia. Então, é muito comum você iniciar as classes por números inteiros. Lógico, você tem que ter a certeza que pelo menos um camarada vai estar naquele intervalo, senão ele se torna um intervalo de degenerado, né? Não vai ter ninguém no interior dele. Mas você pega a primeira parte dele inteira e vai somando a amplitude da classe, que também aqui foi escolhido de forma inteira. Sempre vai ter um cara aí dentro. Se você lembrar, pelo fato do conjunto dos números racionais ser um conjunto denso, a gente estuda isso lá em análise matemática, ou seja, dados dois racionais, você sempre encontra um racional lá no meio entre eles. Então, sempre fica garantida a existência de pelo menos um cara no interior desse conjunto. Então, dá tudo certo no frigir dos ovos. Então, essa vai ser a minha representação. Eu vou aqui colocar um intervalo, e esse intervalo ele vai ser fechado no 55, aberto no 60. Ou seja, eu posso tomar como primeiro resultado 55, lógico, mesmo sabendo que não existe 55 aqui, mas tem algum cara suficientemente próximo do 55, né? Que é o 55,75. E aí, somado a amplitude 5, ele vai até 60. Aí eu deixo aqui aberto, porque o 60 ainda não entra aqui, ele vai entrar na classe seguinte, que vai ser de 60 até 65. E aí eu vou sempre mantendo o extremo à esquerda fechado e o extremo à direita aberto. Até que apenas na última classe eu feche o último extremo. E aí eu vou ter contemplado todos os valores possíveis. Lembrando que fechar o intervalo não é a garantia do último elemento estar lá, mas que alguém suficientemente próximo dele esteja. Ok? Continuando, com base nisso, de 55 a 60. Isso daqui é outra forma, viu, de escrever. Esse traço aqui diz que ele é fechado no 55 e essa abertura diz que ele é aberto no 60. O que isso daqui quer me dizer? Veja bem. De 55 a 60 foram encontrados 5 valores, dentro daquela distribuição maior que a gente pegou no começo. A frequência absoluta é 5 e a frequência relativa é de 15,625. Ora, se a gente pegar aqui o começo do problema, ó, quantos dados eu tinha aqui? Eu tinha 32. São 32. Então, essa frequência aqui, que ocorre, é de 5 para 32. Ah, Odécio, por que deu exato? Porque 32 é 2 elevado a 5. Então, é uma potência pura de 2. Então, tranquilo. E a frequência relativa, né? Acumulada também é a mesma coisa. Lembrando, ó, frequência relativa, frequência absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada. Quando eu pego o próximo intervalo, de 60 até 65, lembre que por conta da amplitude do intervalo, eu sempre vou de 5 em 5. Agora, com essa característica de estar entre 60 e 65, foram 17 absoluto. Por que vai ser 22 acumulado? Porque dos 17 que eu tinha, aliás, que estão entrando, eu tinha outros 5. 17 com 5 são 22. Frequência relativa, 53,125, que é o 17 sobre os 32 do total. Por que essa relativa acumulada já deu 68,75? Ora,
Porque eu estou chegando aqui nessa classe com uma relativa de 53.125. E encontro já aqui uma de 15.625. Ao somar essas duas, dá 68,75. Na próxima, 75 a 70, encontrei mais 6 achados. Esses 6 que estão chegando, com os 22 que eu já tinha, totalizam um acumulado de 28. Esses 6, de um total de 32, que é a minha frequência relativa, esses 6 de 32 dá 18,75, e o acumulado relativo pega os 18,75 que vem chegando, com os 68,75 que já tinha, dão 87,5. E, finalmente, de 70 a 75, chegam mais 4 coletados. Esses 4, quando encontram os 28, totalizam 32, ou seja, toda a amostra foi varrida. Esses 4, de um total de 32, dão 12,5%. E esses 12,5%, quando se encontram com um acumulado de 87,5%, dão 100%. E aí, ao final, esse final aí nem é tão necessário, porque, na verdade, já morre na linha anterior, mas, ao total, foram 32 informações coletadas, o acumulado, obviamente, é 32, a frequência relativa é 100%, porque toda a amostra foi varrida, e o acumulado relativo é 100% também. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Alguns exercícios a serem trabalhados também nessa mesma perspectiva. Eu vou deixar o slide lá no Class, e aí vocês veem aqui, já está todo resolvido, ok? E aí é só vocês mesmos observarem isso daqui e fazerem isso, tá bom? Só mesmo conta, exercício para vocês aplicarem em diversas áreas. Bom, continuando aqui, é interessante que por muitas vezes, por mais que as informações estatísticas elas sejam observáveis em tabela, por vezes o impacto visual é mais potente se você vier em forma de gráfico. Então, existem diversas formas de gráfico, né? E é até interessante que vocês, quando estiverem vendo essa primeira parte de estatística na disciplina, vez por outra, vocês tentem jogar isso no Excel. Vou até tentar passar alguma atividade para vocês que utilize o Excel. Porque é interessante, até mesmo se vocês estiverem fazendo o TCC de vocês, estiverem coletando informações e precisarem fazer algum tratamento quantitativo, vocês possam tanto observar isso em tabela, como em gráfico. Porque, às vezes, o aporte visual do gráfico, ele consegue dar uma leitura mais geral para quem está tentando buscar informação do que aquele amaranhado de números. Às vezes é mais bonito um gráfico de pizza mostrando os percentuais do que uma tabela mostrando percentuais. Às vezes a leitura é mais fácil. E às vezes, por mais que você não tenha os percentuais observáveis no gráfico de pizza, né, no gráfico circular, vulgarmente chamado gráfico de pizza, mas só a área pintada, que é diretamente proporcional ao percentual, obviamente, já impacta a informação. Então, por vezes, o apelo visual é tão ou até mais do que o tratamento numérico observável em uma tabela. Então, os gráficos de barra vertical normalmente são expressos por retângulos. O Excel também os faz em cilindro, né? Não tem problema nenhum. E aí você consegue ficar observando frequência absoluta e relativa pela altura que cada coluna fica. Por exemplo, você pega aí a taxa de analfabetos brasileiros de 15 anos ou mais observáveis pelo censo de 2010. Então, você tem essa informação aí. Esse gráfico de tabela ele é muito mais consultivo do que isso na forma de uma planilha, na forma de uma tabela. Então, aqui só pela altura você já nota que o Nordeste tem um índice mais calamitoso. Por mais que eu nem tivesse esses dados, cara, 19,1, 11,2 e assim por diante, ainda assim eu seria capaz de dizer, Nordeste desponta, infelizmente, no analfabetismo para jovens maiores de 15 anos. Onde o Sul está numa situação mais confortável, Sul e Sudeste
para essa variável são mais próximos, né? Estão mais alinhados ali. E, de fato, se a gente for observar o lado norte do país, ele tem taxa de analfabetismo mais forte. Porque quando você observa Nordeste e Norte, eles estão mais na parte oeste, né? Mais na parte norte, perdão, do território brasileiro. Enquanto você imagina aí que Sul e Sudeste, que estão mais na parte sul, tem índices mais controláveis. Então, tudo isso você consegue ver só na observância do gráfico de barras, sem nem se ater tanto assim aos índices percentuais. Então, esse gráfico aí são as barras verticais. Você também pode ter barras horizontais. Então, você imagina aí outro gráfico. Agora, observe que os valores aí estão em percentual, onde você tem como informação os erros mais comuns cometidos por alunos que mandam e-mail. Isso daí é a cara de vocês, inclusive, né? Digita o endereço errado, aí não vai, ou vai para o spam, ou vai para outra pessoa. Responde a pessoa errada, porque clica em responder para todos. Ou não anexa o documento, tem lá, veja o anexo, e o anexo ficou. Ou responde a lista para todos os endereços, sem querer. Ou seja, manda informação, às vezes, pessoal e desnecessária para todo mundo da lista. Né? Então, e esse gráfico ele já nos diz muita coisa. Aqui ele nos diz que os principais erros são a falta do anexo ou responder para a lista toda. E só isso eu nem precisaria desses gráficos, desses valores. A altura das barras, e aí não seria mais a altura horizontal e sim a altura vertical, já me diz isso daí. Enquanto responder para a pessoa errada é o que ocorre menos. Então, essa informação, talvez ela seja melhor observável e comunicável na forma de gráfico do que na própria forma de tabela. A gente também tem gráficos de segmento, também conhecidos como gráfico de linha. Aí a gente observa o faturamento do Brasil com turismo estrangeiro, aí no interstício de 2003 a 2010. E a gente vê aí que esse gráfico de segmento, ele mostra para a gente, de forma um pouco mais geométrica, o crescimento. Né? E é, inclusive, um problema que você pode observar, que era como é que é o comportamento do coeficiente angular dessas retas. Então, você observa aqui, por exemplo, que, como eu estou indo de ano em ano, então, se a gente imagina o coeficiente angular dessa reta, que a gente sabe que é ΔY sobre ΔX, o ΔX é sempre 1. Porque de 2003 a 2004 é um ano, 2004 para 2005 e até 2009 para 2010. Então, você pode notar nesse gráfico que o coeficiente angular da reta ele coincide com o ΔY, ou seja, com a variação que ocorre no eixo Y, que é justamente a variação que ocorre de bilhões de dólares, né, de faturamento com turismo aqui estrangeiro no Brasil nesse acumulado de 8 anos. A gente tem os gráficos de setor, também conhecidos como gráficos de pizza, né, os gráficos circulares. É uma forma bem interessante de observá-los. E observe que nesse gráfico, se nem tivesse os dados percentuais, eu posso dizer que a média tecnologia desponta, acompanhada de perto pela baixa tecnologia, e ainda há uma defasagem abrupta na alta tecnologia. E, para tanto, eu nem precisaria saber que 1 é 51.2, 41.5, 7.3. Só visualmente a informação é clara e é mais impactante. Observe que mais da metade do setor está preenchido de cor verde escura, ou seja, a região dominada pela média tecnologia. E aí nem me interessa em saber quantos foram observados, o tamanho dessa amostra, quantos dados foram coletados. Visualmente, a informação que eu desejava passar já foi passada. A gente também pode ter o que nós chamamos de gráfico múltiplo, que é o gráfico que tem 2 ou mais gráficos aglutinados. Observe que isso daqui é um caso de gráfico múltiplo. É gráfico múltiplo porque observem que eu tenho mais de uma informação, inclusive, sendo observada. Se você observa esse primeiro bloco aqui, ó, aqui fala sobre abastecimento de água.
mas abastecimento de água está sendo observado aqui a termos percentuais. E cada cor dessa, segundo a legenda, me fala sobre um ano diferente entre 2006 e 2009. Então, posso dizer aqui, por exemplo, que o abastecimento de água está acima de 80% para o ano de 2008. 2008 também desponta com força quando o assunto é iluminação, pairando 100%. E, a termos de computador, ele não é o mais incidente, mas é o segundo, perdendo apenas para o ano de 2009. Então, observe que aqui você tem tem dados, tanto com referência às variáveis abastecimento de água, iluminação e computador, como também aos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, todos observados em termos percentuais. Então, isso é uma característica muito marcante de um gráfico múltiplo. Você consegue comunicar mais sobre mais variáveis em um único contexto, não vou dizer geométrico, vou dizer visual. Você tem um apelo visual mais forte. E aqui a gente tem outros, com muitos aí que vocês vão encontrar, ok? Sobre essa parte de gráficos múltiplos. Esse gráfico aqui é um gráfico múltiplo, se você observar, eu tenho aqui anos, né? Aqui os interstícios das décadas, né? Até a década de 1950 até 2010. O número médio de filhos. E aqui, sobre a mesma informação, eu vou olhar se esse número de filhos aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma média de filhos em 1950, pairando 6 filhos. Mas observe que aqui eu tinha mais gente tendo 6 filhos se eles fossem na zona rural e não na zona urbana. Agora, se você imagina aqui o ano de 2010, 2010 é um ano que você tem, em média, 2 filhos. E o que puxa isso? A população urbana. Então, em 2010, quem mora na cidade tem mais tendência a ter 2 filhos do que quem mora na zona rural. Então, observe que esse gráfico é dito múltiplo, não é porque é um único gráfico contendo muitas informações, mas são 2 gráficos que comungam informações entre si. Então, existe ou uma informação comum, ou uma linha de convergência entre as informações que eu posso fazer com que as informações coletadas em um gráfico dialoguem com as informações coletadas no outro. Por mais que não seja explicitamente a mesma variável, existe uma linha de convergência estatística que faz com que os 2 gráficos se comuniquem. E aqui eu tenho outros exemplos aqui. Esse gráfico que a gente pode chamar grosseiramente de múltiplo pictograma, porque se você ver aí, isso daí são vários gráficos em um único sistema cartesiano. E aqui você tem o desempenho dos atletas nos países com relação ao número de medalhas em um determinado jogo pan-americano. Então, você tem aqui os anos aos quais os jogos foram disputados, o número de medalhas, que estão aqui, né, 0, 50, em intervalos de 50 medalhas, e cada um desses gráficos de segmento representa um país, né? Em vermelho, Estados Unidos, azul, Cuba, Canadá, Argentina, Brasil aqui discretamente em amarelo. E aí você observa, por exemplo, que se eu olho somente os Estados Unidos, por exemplo, e o bom de gráficos múltiplos nesse sentido é que você pode fazer diferentes estudos em diferentes contextos. Digamos que eu quero apenas estudar o desempenho dos Estados Unidos. Eu me atenho apenas a essa lista vermelha. E aí eu posso observar que entre o PAN de 71 e o PAN de 91, os Estados Unidos esteve em ascendência no número de medalhas, né? Cada PAN ele ganhava mais. Se eu quero só saber o que aconteceu no PAN de 87, por exemplo, aí eu me atenho só a essa perpendicular aqui.
Aí eu observo que, dentre os países aqui observados, a Argentina foi que teve o menor número de medalhas nesse ano, seguida pelo Brasil. Coincidência, Canadá e Cuba, o mesmo número de medalhas, e os Estados Unidos, soberanos aqui, com mais de 350 medalhas. E aí, se eu, por exemplo, quero saber uma relação apenas entre dois países, né, eu queria saber qual foi o melhor desempenho no quadro geral de medalhas do Brasil. Basta que eu olhe no gráfico, onde é que o segmento amarelo conseguiu o lugar mais alto. O segmento amarelo, que é o Brasil, conseguiu o lugar mais alto, observados esse conjunto de PANs, no ano de 2007, onde ele foi o segundo no quadro geral de medalhas, em comparação com esses países aqui estudados. Só perdeu para variar para os Estados Unidos. E, por coincidência, houve países empatados também nesse ano, que no caso foram novamente Cuba e Canadá. Ok? E assim por diante, né? A gente também tem um gráfico que nós chamamos de histograma, que é um gráfico formado por retângulos justapostos, cujas bases são constituídas, né? São construídas sobre o eixo das abscissas, né? O eixo X, e as larguras correspondem à amplitude de cada intervalo. No caso, eu tenho uma tabela como essa. Imagine que você tem aí o número de litros de gasolina por veículo. Então, existem 23 veículos aqui, que tem entre 5 e 10, 78 entre 10 e 15, e assim por diante. Até que eu tenho 40 veículos que têm número de litros entre 25 e 30. Sendo ao todo 210 veículos observados. Quando eu coloco isso no histograma, observe que todos os retângulos aqui têm comprimento 5, né, na base. E aqui, esses valores representam a altura deles com relação ao total. Então, se eu observar aqui, esse primeiro retângulo tem altura 23, esse segundo retângulo, altura 78, e assim por diante. Então, isso daqui é uma representação estatística na perspectiva do histograma. Outra forma de você observar distribuições de frequência, você pode fazer em torno de polígonos de frequência. O termo polígono é um termo meio errôneo, mas já está na literatura sacramentado, porque a gente sabe que o polígono para a geometria euclidiana plana, pelo menos, ele tem que ser, por definição, um conjunto fechado, limitado por segmentos de retas. E aí, estatística não é bem assim. Mas, a gente imagina o polígono, qualquer coisa que você pode fechar. Né? Então, você diz que, com base em um histograma, eu posso construir um polígono chamado de gráfico de curva poligonal. É isso daqui. Eu tenho já um histograma pré-realizado. Eu tomo o ponto médio das suas classes. Então, se eu pego aqui, por exemplo, aqui eu estou entre 0 e 5. 2,5 é o ponto médio. Aqui eu estou entre 5 e 10. O ponto médio é 7,5. Aqui entre 10 e 15. O ponto médio é 12,5. E aí eu construo os pontos médios sobre o eixo das abscissas. Observo que valor ele teria no eixo das ordenadas, né? Bem comportamento de função mesmo. E aí saio ligando esses pontos. E com base nisso eu tenho o que nós chamamos de polígono de frequência. A ideia aqui de ser um polígono é que depois que você tira todos os retângulos do histograma e fica apenas com os segmentos e com os vértices, você tem algo muito similar a um polígono, né? Obviamente esse polígono não é convexo, né? Porque se eu pego esse ponto aqui e esse ponto aqui, o segmento de reta que os une não está perfeitamente contido, mas ainda assim é um polígono irregular. Observada essa outra distribuição aí, depois vocês leem os enunciados com mais calma, mas basicamente o que a gente tem que se ater é sobre essa tabela de distribuição de frequência. Eu pego esse histograma, tomo os pontos médios das classes. Então, entre essa classe aqui de 2, aqui entre 0 e 2 é 1, entre 2 e 4 é 3. Então, observe que como aqui eu estou indo sempre a números pares, os pontos médios vão sempre a ímpares. E aí, observado, né,
como cada um deles vai bater aqui no meio, né? Tem muito segredo. Você tem esse polígono de frequência aqui. Bom, pessoal, então é isso para a nossa introdução aos conceitos básicos de estatística, né? Pelo menos as ideias mais intuitivas, mais introdutórias, e aí a parte de frequência absoluta, relativa, acumulada, e as formas a qual fazer um tratamento óptico e visual das amostras, o que a gente tem é isso por enquanto. Okay? Na próxima aula da gente, a gente vai tentar incutir ferramentas matemáticas com o propósito de fazer observância dos dados e de gerar parâmetros para a discussão dos resultados. E, obviamente, aí a gente vai ter que dividir isso em duas classes bem definidas, né? A gente vai ter que falar das grandezas de tendência central e as grandezas de dispersão. E a gente vai atacar a trindade média, moda e mediana, assim como desvio padrão, variância e os quartis e percentis. Cada um no seu devido locus de interesse estatístico. Então, por enquanto, a gente fica por aqui e aí se atentem aos exercícios que eu vou deixar aí para vocês trabalharem um pouco. Até mais.